boa noite a todos. Eu sou Dilma Rio Verde. Eu combinei com a instituição que faria a gravação de resolução de algumas questões do ENAD, e eu vou dividir em dois vídeos, tá bom? Este vai ser a primeira parte, eu vou fazer 6 questões, e no outro vídeo eu gravarei mais 6 questões. Eu gostaria de que vocês assistissem a todas elas, porque cada questão vai cobrar um tipo de competência e um tipo de informação que eu vou orientar, porque são vários gêneros textuais, então cada gênero vai cobrar uma competência leitora de vocês, vamos dizer assim. Mas antes de começarmos com as questões, eu gostaria de fazer um panorama rápido sobre algumas competências leitoras que hoje nós exigimos das crianças que estão aprendendo a leitura e que talvez vocês não tenham muita prática de fazer isso porque tiveram uma formação diferente da que nós formamos hoje nas escolas. Qual é a formação importante? Pensarmos que a leitura de um texto exige, vamos dizer assim, várias competências, claro, mas principalmente 3 caixinhas. O que seriam essas caixinhas? Uma caixa maior, que seria inserir o texto dentro de um campo discursivo, uma temática, um assunto, podem chamá-lo assim. Esse texto pertence a um campo dogmático, ao campo da economia, da literatura, da arte, um campo publicitário, jornalístico ou acadêmico. Qual é o campo, efetivamente, em que esta leitura tem que ser inserida? É o primeiro passo. O segundo passo é verificar como isso se materializou. Se eu estou dizendo algo, trago uma imagem, um texto verbal, ou estou apresentando de forma oral, eu tenho que verbalizar isso de alguma forma, instrumentalizar isso de alguma forma. Nós chamamos isso de gênero textual. Existem inúmeros gêneros textuais. Vocês nem dariam conta de imaginar quantos. Existem teorias que dizem que há mais de 2.000 gêneros que nós usamos na sociedade. Claro que nós temos que deter a competência daqueles que estarão na prova e um pouquinho mais para a nossa vida prática, mas pelo menos uns 50 gêneros nós dominamos ao longo da nossa vida, seja na prática, seja na escola, em qualquer faixa etária que estejamos estudando, porque o tempo todo hoje, a intenção da escola é ampliar este acervo de domínio de leitor nos gêneros textuais, as competências leitoras a partir de diversos gêneros textuais. E as crianças vão adquirir as competências, junto com elas as habilidades, é claro, de se tornarem melhores leitoras de texto, né? A formação de leitor. E dentro destas 2 outras caixinhas que eu já comentei, haverá uma terceira, que é a tipologia textual. Vocês dominam isso na prática, mas às vezes a teoria, o nome, complica um pouquinho. O que é tipologia textual? É dizer se o texto é narrativo, descritivo, injuntivo, ou chamado instrucional, porque o nome também é sofisticado, injuntivo, instrucional. É aquele que traz um manual, por exemplo, de montar um aparelho eletroeletrônico, uma receita culinária, uma receita de medicamento, um tutorial, nós chamamos de texto injuntivo ou instrucional. Ele vem na prova também para vocês analisarem. É claro que o gênero textual em que materializa essa tipologia pode ser diversificado, não há um gênero específico. A tipologia é um papel que se presta a qualquer gênero textual. É o tipo de texto que nós vamos fazer, daí o nome tipologia. O que vai predominar? Se a intenção é informar de maneira sequencial, nós chamamos de injunção ou instrução, que é diferente de um texto convencional com parágrafo. Haverá número 1, 2, 3, e assim sucessivamente para dar a instrução, porque fica de uma maneira mais tranquila para o leitor entender a instrução. Ela vem separada por tópicos, com verbos no imperativo, com verbos no infinitivo, como vocês veem nas receitas culinárias ou em em tutoriais que também verão.
muito uso do imperativo ou dos verbos no infinitivo. Faça isso ou fazer isso. Vocês já sabem que é um tutorial ou um texto injuntivo, tá bom? Existe também o que trabalha com a informação, que é o texto informativo, e o argumentativo. Vocês têm que procurar a tipologia que predomina. Não existe uma única tipologia. Todo gênero textual trará aquela que predomina. Por isso é que hoje, nas provas, nós perguntamos, é um tipo de questão que fazemos. Qual é a tipologia que predomina no texto em questão? E também é importante vocês saberem que a tipologia não é o tamanho. Os meus alunos costumam achar que é o tamanho. Se eu pergunto se o texto é predominantemente narrativo, eles consideram, por exemplo, que há mais partes do texto narrativas do que argumentativo, por exemplo, o teor argumentativo. E aí eles querem responder a questão que ele é mais narrativo. E não é isso, em verdade. O que se observa não é a quantidade, a parte maior de argumentação ou de narração, por exemplo, mas a intenção textual. Aí vocês têm que pensar o campo discursivo. Qual é a intenção desse texto? Se está no jornalismo e é o gênero textual notícia, qual é a intenção de uma notícia? Se é uma reportagem, qual a intenção de uma reportagem? Se é um artigo acadêmico, tem uma intenção. Se é um artigo, vamos dizer, livre, né, um artigo pessoal, que a pessoa faz ali para discutir uma temática, ele vai ter uma outra proposição, porque todo gênero textual tem a sua função social. E é a função social que determina a tipologia que predomina, não é a quantidade da parte do texto que vai garantir isso a vocês, compreendem? É mais ou menos isso. Então, a partir disso, a outra situação que é importante é observar a referência. Eu sei que muitos candidatos já disseram, inclusive para mim, na outra oficina, os alunos disseram que costumam usar, em vez de ler o texto primeiro, que leem as questões. É um ótimo expediente, claro, já está um bom passo, mas eu vou dar outro. Eu vou sugerir que leiam as referências e não as questões, porque a referência pode nos ajudar a responder 80%, às vezes um pouquinho menos e às vezes até 100% da questão, porque eu vou tentar fazer todas as 12 questões sem que nós tenhamos que ler os textos. Claro, com conhecimentos, com técnica, não é assim um pó de perim-pim-pim, mas nós vamos conseguir melhorar essa nossa capacidade de nos tornar leitores mais, vamos dizer assim, leitores mais espertos para resolver questões, resolução de questão de múltipla escolha, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês, então, o material. Perdão. Só conferir se o material estava realmente aberto. Eu vou deixar o compartilhamento desta forma, porque eu preciso de um controle maior em relação a ir e voltar às questões, porque às vezes eu vou resolver a questão e tenho que. Estou na resolução do item, mas eu tenho que retomar o texto anterior, o slide anterior. E se eu colocar em tela cheia, fica mais difícil manusear. Então, vou deixá-lo desta forma para que eu tenha um controle melhor dos comentários, tá certo? Eu gostaria de apresentar primeiro, o primeiro aspecto importante é que eu escolhi as questões de 2014, 2017, 2021, não há um motivo exclusivo para isso. O único motivo é que as questões com as quais eu trabalhei sempre foram depois de 2013. Mas eu já havia abordado as questões de outras provas na outra oficina que eu havia realizado. Então, eu tive que trazer estas que eram as que sobraram e as mais recentes. Escolhi também educação física, porque foi uma questão de poderia ter escolhido qualquer outro curso, mas talvez por afinidade com as áreas aí. E vocês têm que saber que este campo de abordagem, qualquer área de conhecimento vai ser abordada em qualquer área de conhecimento vai ser abordada da mesma forma a questão. Não mudarão o gabarito, não mudarão as opções de posição,
como ocorre em alguns concursos. Elas estarão totalmente iguais. Por isso que eu poderia pegar qualquer curso aqui que vocês teriam a mesma situação. Vamos começar pela primeira questão. Esta questão traz aí como referência todo artista tem de ir onde o povo está. É uma música, se vocês não sabem, mas ela é de Milton Nascimento, da década de 1970. É um conclame muito forte, não só ele, mas vários artistas, que iniciaram, principalmente na década de 50, 60, mais forte em 70, um movimento de contracultura em relação à arte instituída, trazer uma arte diferenciada e um movimento de democratização da arte. Então, essa música vai trazer este contexto para nós, mesmo na década de 70. Nós temos que imaginar, este texto é do Itaú Cultural, nós sabemos que é um banco que investe em conhecimento, em capital cultural, Banco Itaú e o Santander. Já conhecemos e sabemos que eles promovem a cultura no Brasil. Eles devem estar discutindo, então, algo relativo à cultura. Ou da época de 1970, ou vão trazer para um contexto mais contemporâneo, para mostrar como que essa democratização tem ocorrido, ou se é que ela tem ocorrido, como ela se processa. Eu acredito que esse seja o raciocínio que eu faria ao observar uma referência como esta, sem ler o texto. Vamos para a questão. Esta questão também é importante vocês saberem fazê-la, porque ela cai em todas as outras áreas. Sempre estarão pedindo para vocês observarem as relações de lógica, de raciocínio lógico, de silogismo, que nós chamamos, às vezes, de movimentos de indução, de dedução, em vários campos aí da argumentação, retórica, argumentação com exposição de ideias. Normalmente são textos que trazem um problema, e considerando que todo problema vai apresentar causa e consequência, isto vai ocorrer nos textos que vão trazer para a prova. Haverá fato-causa, fato-consequência. Eles vão organizar a questão trazendo a estrutura de colocarem a consequência e a causa, ou as causas e as consequências, mas sempre os dois, normalmente, para que vocês possam verificar, primeiro, se as duas asserções são proposições de verdade, se todas as duas são proposições de verdade, ou se existe alguma que tem proposição falsa, ou se as duas são falsas. É o primeiro passo, verificar se é uma proposição de verdade. Como que vocês verificam isso? Eu creio que pelo conhecimento de mundo, ou seja, quando eu falo conhecimento de mundo e capital cultural, envolve tudo que nós aprendemos na vida, já que tudo que nós falamos ou escrevemos, existe, em tudo que nós falamos ou escrevemos, existe, em verdade, um já dito. Nós já sabemos que alguém disse isso, ou nós lemos em algum lugar. Então, procurem fazer esse exercício de memória, de trazerem isso que vocês já leram, essa competência no campo do logos, do conhecimento científico, no campo da doxa, que é o senso comum. Eu vejo que as provas, o tempo todo, elas trazem essa proposição de leitura da doxa, que é o senso comum, assuntos que envolvam um conhecimento de senso comum. E o que é senso comum ou doxa? São verdades construídas a partir não de um conhecimento científico, mas a partir do momento que uma comunidade linguística define que ali é uma verdade para aquela comunidade. Então, são verdades não comprováveis dentro do campo da ciência, mas instituídas como tais. Isso eu chamo de senso comum ou doxa, né, que a teoria denomina. E o outro é o campo realmente do conhecimento. Quando virem referências .gov, predomina o campo do conhecimento, que é logos. É o campo da ciência, uma ciência jurídica, ou o campo da economia. Vocês verão dados estatísticos, informações, mais do que argumentação. É um tipo de texto diferente. Então, olhar a referência nos ajuda a perceber isso também em relação a essa questão, porque vocês têm que verificar se é um texto informativo ou argumentativo.
Eu acredito que aqui seja um texto argumentativo, porque ele não tem uma referência que nos leve a pensar que seja a intenção comunicativa de informação. É a intenção de refletir sobre a democratização da arte, eu acredito, por ser Itaú Cultural aí. Bom, então vamos ler as asserções. Eu vou orientá-los a ler a asserção 2 antes de lerem a seção 1. Por quê? Porque se é causa e efeito, a causa normalmente vem primeiro à nossa cabeça. Os nossos textos, nossos pensamentos sobre problemas envolvendo causa e efeito, nós organizamos primeiro a ideia das causas e depois as consequências. Não é muito comum pensarmos a consequência primeiro para depois a causa. Então, leiam o item 2, que traz a causa, por causa da palavra porquê, que é um marcador linguístico que pode ser explicação ou causa. Mas aqui eu sei que é causa porque está cobrando consequência. Então, nós vamos saber que o item 1 é a consequência. Não vou achar que isso aqui é uma oração coordenada explicativa. Ela seria um período construído com oração que traz uma ideia causal que é a subordinada. Então, leiam primeiro. As novas tecnologias possibilitam que artistas sejam independentes, montem seus próprios ambientes de produção e disponibilizem seus trabalhos de forma simples para um grande número de pessoas. Bom, isso aqui é um fato, seria um fato causa. O que vocês acham? Eu considero uma proposição de verdade, porque eu sei que hoje desculpem, os artistas estão com muito acesso às tecnologias e eles conseguem produzir obras maravilhosas com mecanismos muito simples. Hoje até a grande discussão não é a questão de acesso ou democratizar a arte. Hoje o que está em evidência é uma discussão muito forte sobre quem é o dono dessa arte. Nós vamos ver produções, por exemplo, surrealistas, que retomou a moda agora, está muito em voga o surrealismo, que foi um estilo no início do século XX e que agora está muito forte. Eu acredito que seja também essa facilidade de tecnologias que possibilitam o artista a trazer um campo com coisas inimagináveis de conciliação de imagens, de multissemioses, que antes das tecnologias ele ficava mais limitado. Claro que nós vamos pensar aí artistas que conseguiram fazer trabalhos maravilhosos na arte, como Salvador Dalí, que é uma grande referência no surrealismo. Mas hoje os artistas têm uma gama de recursos para fazer arte cada vez mais alucinante, maravilhosa. Mas a discussão verdadeira é: quem é o dono dessa arte? Se ele se apropria de coisas que estão na internet, de coisas que estão disponíveis, ele recria, ele ressignifica. E o autor inicial, aquele que fez a primeira produção e que o segundo produtor está retomando e ressignificando. Mas, enfim, a nossa discussão não é sobre quem é o dono dessa obra, mas é bom vocês já começarem a pensar que são temáticas que estão em evidência, exatamente por causa desse acesso às novas tecnologias por parte do artista. Esta é uma verdade que eu consideraria proposição de verdade dentro da minha realidade e creio que é da de vocês também. Vamos pensar agora usando a palavra portanto, logo, por conseguinte, dessa maneira, desse modo. Podem usar o daí, coloquialmente, não há problema. O importante é que vocês percebam mais de perto, mais próximo da realidade de vocês, que é uma consequência. Diante das novas tecnologias permitirem aos artistas o seu uso e a maneira como ele pode disponibilizar também, o processo de evolução tecnológica da atualidade democratiza a produção e divulgação de obras. Se o artista tem o acesso, ele vai, então, ter possibilidade de democratizar. O que nós podemos deduzir que isso é vamos dizer, um fato consequência, um fato efeito genuíno, verdadeiro do fato causa do item 2.
eu acho que vocês não teriam que ler este texto, vocês conseguiriam fazer essas inferências pelo conhecimento de mundo. E é isso que vocês têm que aplicar primeiro, este conhecimento de mundo leitor, para depois, se for necessário, lerem realmente o texto ou partes dele que se apresentarem necessárias de acordo com o enunciado da questão. Compreenderam? Então, o gabarito aqui, sem dúvida, primeiro, sabemos que as duas proposições, as duas assertivas ou as duas asserções são verdadeiras. É o primeiro ponto da questão. E o segundo ponto é verificar se realmente o item 1 é a consequência do item 2. A partir disso, vocês têm um raciocínio lógico, um silogismo, uma proposição que tem uma lógica, uma procedência de nós afirmarmos que é possível que isso realmente é uma verdade, tá bom? Bom, então agora vamos passar para outra questão, uma questão 2. Na questão 2, ao observarem a referência, podem pensar assim, puxa vida, mas não está igual o que Dilma falou para a primeira questão, porque não há nada aqui, não há um título, não há nenhuma referência, nenhuma palavra, eu não estou sentindo nada aqui que possa me ajudar na leitura do texto. Mas verifiquem que há o .org. .org vai trazer a vocês, logicamente, um texto informativo, já podem pressupor a tipologia que predomina, ou é informação ou argumentação, o padrão é de língua culta, não haveria linguagem coloquial, então as questões também são feitas para avaliar esse tipo de gênero textual, essa tipologia que predomina, e principalmente de onde se tirou esse texto. Um site, um portal governamental, ele tem uma intenção comunicativa antes de postar o gênero ali. Antes de pensar o gênero que vai colocar, ele já é, por si só, legitimado como aquele que vai trazer informações do campo da verdade. Ele não pode ali colocar pressupostamente algo falso. Então, nós vamos partir desse princípio para a resolução da questão. A questão pede que vocês analisem a respeito dessa temática, que não sabemos a priori qual é, vamos ler e descobrir qual é a temática. O terceiro setor é uma mistura dos dois setores econômicos clássicos da sociedade: o público, representado pelo Estado, e o privado, representado pelo empresariado em geral. Eu imagino que possa haver alguém que não saiba o que é o terceiro setor. Não necessariamente todos têm que saber o que é. E se o candidato não sabe, claro que ele vai passar para a questão seguinte: é o terceiro setor que viabiliza o acesso da sociedade à educação e ao desenvolvimento de técnicas industriais. Eu já posso parar por aqui. Nem preciso ler o resto, porque nós já sabemos de antemão que quem se ocupa disso não é o terceiro setor, mesmo que eu não tenha grande conhecimento sobre o terceiro setor. Eu já posso colocar aqui como uma proposição que não é verdade, ela é falsa. Quem, na verdade, prepara, ou em verdade, prepara o desenvolvimento de técnicas industriais de um modo geral, pode ser a empresa privada e a estatal, porque, inclusive, o sistema no Brasil de institutos federais, eles são técnico-tecnológicos exatamente para prepararem os jovens dentro dessas competências, desenvolvimento aí em diversos campos, certo? Então, eu já colocaria como uma proposição falsa. E continua a leitura. A responsabilidade social tem resultado na alteração do perfil corporativo e estratégico das empresas, que tem reformulado a cultura e a filosofia que orientam as ações institucionais. Bom, agora eu tenho que saber o que é terceiro setor. Observem que a banca usou outra palavra além de terceiro setor. Ela colocou responsabilidade social. Se um candidato não sabe o que é terceiro setor, porque ele tem que conhecer o que seria o primeiro e o segundo, para entender o que é esse tal de terceiro setor. Mas ele sabe o que é responsabilidade social. Ele pode inferir que o terceiro setor esteja relacionado à responsabilidade social. A banca, em verdade, ela fez uma retomada semântica
da palavra economia social que estava no texto. Na primeira frase do texto havia esse termo, com a globalização da economia social. Eles retomaram usando o termo terceiro setor e responsabilidade social, porque estão no mesmo campo semântico. O que seria o terceiro setor? Se vocês não o conhecem, ele é, em verdade, uma interface entre os outros dois setores, o estatal e o privado. Uma empresa americana que usou esse termo a primeira vez, terceiro setor, a intenção dela foi mostrar que é um entre-lugar. Vou usar esse termo entre-lugar. É uma posição entre esses outros dois setores, que seria o estatal e o privado. E esse terceiro setor, ele é caracterizado por não desejar fins lucrativos. Esse é o ponto principal de entendimento do que seja terceiro setor. Existem três, vamos dizer assim, três campos que atuam no terceiro setor. Um que é de competência da empresa privada, que são, eles usam siglas, eu vou citar a sigla. OSC é da empresa privada. E OS sozinho é da empresa estatal, que pode ser de um órgão federal, pode ser em âmbito federal, pode ser do Estado e pode ser da prefeitura, não importa, realmente pode-se fazer esta construção, que são organizações sociais também, mesmo que sejam do Estado, estatal, Estado no sentido de federação. Vocês teriam essa competência de conhecimento e saberíamos que também há uma outra situação que já é realmente a construção, que não envolve necessariamente, não é o Estado, a União e nem a empresa privada que vai atuar, que são as OCIPs. OCIPs são organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Então, são três campos ou três setores, não vou usar a palavra setor, porque a questão usou setor. Vamos dizer assim, de segmentos, vou preferir a palavra segmento. O segmento estatal, um segmento da empresa privada e o da sociedade civil. E todos três estão dentro do terceiro setor. Então, com este conhecimento prévio, o candidato já sabe que o item 1 é proposição de verdade. O item 2, dizer que o terceiro setor vai realizar esta que é da competência que viabiliza o acesso da sociedade à educação e ao desenvolvimento das técnicas industriais, econômicas, financeiras, políticas e ambientais, é uma verdade restritiva, não é proposição verdadeira, ela é falsa. A responsabilidade social, ter um resultado, uma mudança de postura nas instituições privadas, isso é um conhecimento que o candidato tem que ter realmente, que isso está ocorrendo. Já faz um tempo que o terceiro setor tem trazido uma nova postura para a empresa privada, um novo perfil de filosofia que tem orientado as ações institucionais. Mas talvez vocês não saibam sobre isso, o texto vai garantir. Vocês podem ler, o texto é pequenininho, mas eu gostaria de não recorrer ao texto. Eu trabalharia com a ideia, se eu estivesse fazendo essa questão, de que o item 1 é proposição de verdade, o item 2 é falso, que o item 3 é uma proposição de verdade. Então, eu excluiria as outras e responderia que é a letra C. Claro que eu conferiria no texto, mas o meu exercício aqui é levantar essas hipóteses com vocês, fazer com que vocês não fiquem presos ao texto, porque vocês conseguem responder a várias questões com conhecimentos prévios de leitores, porque a cobrança desse tipo de prova é a competência leitora, não é nada mais do que isso. A questão 3 é um texto imenso, vocês já vão pensar, nossa, eu vou demorar muito para ler esse texto. Então, não leiam. Vejam a referência, o lado perigoso das redes sociais. Ele trouxe uma informação importantíssima para nós, um modalizador. O que é um modalizador? São palavras que trazem a subjetividade do texto, vamos dizer assim. Normalmente são adjetivos, advérbios, formas verbais,
Claro que toda classe gramatical é possível de ser usada para trazer subjetividade no texto, mas existem algumas que são mais potencializadas do que outras, e o adjetivo é o carro-chefe nessa questão, porque ele vai trazer as nossas impressões, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, ou as nossas maneiras de vermos um objeto qualquer que esteja em questão. Então, é claro que o adjetivo é o carro-chefe de ser observado nos textos. Depois, os advérbios e algumas formas verbais, principalmente locuções como pode ser, deve ser. É importante que vocês vejam isso, tá bom? Então, nós vamos partir dessa lógica, o lado perigoso das redes sociais, e vamos já ler o primeiro item que eles pedem de acordo com o texto. Quando coloco essa questão de acordo com o texto, é importante que vocês saibam que normalmente estão pedindo a ideia central do texto. O que é a temática, o assunto, e que eu disse lá um pouquinho antes, que é a função social do texto, é o propósito dele, o que ele quer mostrar para nós. Vejam que na primeira opção, eles já dizem que mais da metade das empresas americanas evita acessar websites. Eu nem preciso ler o resto para saber que é uma proposição falsa, porque se o enunciado lá da referência disse o lado perigoso das redes, quer discutir o uso delas. Então, não vai colocar um assunto aqui, uma abordagem, que seria o acesso a websites, que deve ser o assunto do texto, de redes sociais de candidatos a emprego. Aí já é um pouco mais detalhado, mas eu tenho que ficar presa a este pedaço. Mais da metade das empresas americanas evita acessar websites. Se está sendo dito isso numa propósito de mostrar o lado negativo. Eu acredito que 99% aqui é mostrar que essas empresas estão acessando as redes sociais dos candidatos a emprego aí. É o que ela deve querer mostrar, e não que ela evita. E a letra B vai trazer exatamente a proposição do que eu estou dizendo a vocês. Olha. Empresas e instituições estão atentas, usar o termo atentas, ao comportamento de seus funcionários em websites de redes sociais. Então, aqui justificaria o porquê de haver o lado perigoso das redes sociais. É como se estivesse dando um aviso aos usuários das mídias sociais para que eles tenham cuidado com o que postam, com o que propõem nessas redes, porque as empresas estão de olho no que eles estão postando. É como se quisesse dizer isso. Então, eu acho que esta letra B, ela tem toda uma proposição de verdade, pensando a referência. Depois a C vai dizer, a complexidade dos procedimentos de rastreio e monitoramento de uma rede social impede que as empresas tenham acesso ao perfil de seus funcionários. Claro que o verbo impede já nos coloca, já de primeira, uma ideia de proposição falsa. Esse verbo impede é muito complexo, né? As cartilhas de conduta adotadas nas empresas proíbem o uso de redes sociais pelos funcionários. Na mesma situação, um disse impede, acentuou o tom, é a modalização mais forte, proíbem, também proposição falsa. A maioria dos executivos brasileiros utilizaria informações obtidas em websites e redes sociais para desclassificar um candidato, também proposição falsa. Há 3 itens aqui que, no nosso senso comum, nós saberíamos que um autor não iria informar isso, dizer que isso ocorre, porque isso seria uma proposição falsa de vida. Nós sabemos que isso não iria acontecer. Não pode impedir, não pode proibir e não pode desclassificar um candidato. Então, 3 opções que são tranquilamente definidas como proposições falsas. E a letra A é uma candidata à proposição falsa pelo fato de o interesse ser realmente mostrar o lado perigoso das redes e não dizer que evita acessar websites. Eu chego, então, à conclusão de que a letra B é a única proposição possível, verdadeira, que é a ideia central do texto. E vocês consolidam isso olhando no segundo parágrafo do texto, em que se fala
sobre uma rede social de recrutamento, revelou que 92% das empresas americanas já usaram ou planejam usar as redes sociais no processo de contratação. Isso, então, provoca a ideia de que há um lado perigoso das redes sociais. Esta é a forma mais rápida de vocês resolverem a questão. A questão 4, ela também não traz na referência um texto assim com um título para que nós já possamos ter uma ideia do que vai discutir. Mas de novo, vamos observar que de onde foi tirado é importante folha wall. Aqui pode ser um texto argumentativo. Se tivesse ponto .gov, eu não apostaria num texto argumentativo. Mas folha wall, eu aposto que pode ser um texto argumentativo. Vai trazer uma problemática e argumentar, ou pode ser um texto também expositivo, claro, mas ele tem mais proposição de argumentação do que de exposição. Isso são maneiras de nós lidarmos com o texto antes mesmo de ler esse texto, porque o portador deste texto já traz uma leitura para nós, vamos dizer assim. E não vamos realmente ler, vamos passar para o outro. A questão vai cobrar 2 textos. Eles deram, então, um gráfico aqui para vocês interpretarem. Este gráfico é bem simples, não há muita complexidade, mas observarão que as provas, de um modo geral, darão gráficos bem complexos. E se vocês seguirem a taxonomia de analisarem os processos, como eu tenho feito aqui até a 12ª questão, às vezes vocês não terão que ler os gráficos. Por mais difícil que eles sejam, vocês não terão que ficar ali buscando as respostas neles. Vocês conseguirão usar outros mecanismos para exclusão de outras opções, porque questão de múltipla escolha é o processo de excludência. Vocês têm que excluir opções e não chegar ao gabarito efetivamente de primeira. Então, aqui, nós não vamos ler nenhum dos 2 textos, vamos direto para a questão. O que ela pede? Considerando o texto e o gráfico, avalie as informações. Estão dizendo que o somatório do tempo dedicado pelas mulheres aos afazeres domésticos e ao trabalho remunerado é superior ao dedicado pelos homens, independentemente do formato da família. Bom, talvez eles estejam cobrando vocês lerem no texto esse pedacinho aqui, independente do formato da família, se isso está dito lá no texto. Mas eu acho que não preciso ver isso para saber que, independentemente do formato da família, as mulheres estão trabalhando mais, muito mais do que os homens. Isso é fato, isso é uma coisa constatada, vamos dizer assim, porque, inclusive, há reportagens, há notícias, há fatos que apontam o adoecimento das mulheres, que é uma situação muito grave, né? Estatísticas altas de câncer de mama no mundo inteiro. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre câncer de mama, e um dos capítulos do meu trabalho da tese é exatamente o câncer de mama feminino no mundo. E é uma situação muito complexa. E o que nós podemos inferir, e também apontam as pesquisas, é que é o tipo de vida que a mulher está levando, excesso, sobrecarga de responsabilidade, de uma série e outros fatores juntos, estão fazendo com que, é uma questão estrutural, com que elas adoeçam muito. Eu estou citando o câncer de mama porque é uma situação com a qual estou convivendo pelos estudos, pelas pesquisas, e posso afirmar isso. Mas vocês sabem que um autor que fez muito sucesso escreveu A Sociedade do Cansaço, um livro, né? Um autor, eu não sei falar o nome dele, nem vou arriscar, é um sul-coreano que escreveu A Sociedade do Cansaço. O título é, em verdade, vamos dizer, a consequência da causa que ele vai abordar dentro do livro. A causa maior, que existem várias, mas o fator maior que ele aborda dentro do livro é a sociedade competitiva. Então, essa sociedade de competição vai fazer com que a sociedade da competência, vamos dizer assim, resulta, consequentemente, na sociedade do cansaço. Também vocês já viram textos de outros pensadores, né, que abordam várias questões ligadas
a nossa vida, a tecnologia influenciando o nosso comportamento, né? Nós temos aí a apresentação de Bauman, que escreveu vários livros com a palavra líquidos, tempos líquidos, sociedade líquida, porque quer mostrar exatamente essa dificuldade que nós temos hoje de lidar com essas questões sociais cada vez mais complexas. E o problema da mulher, do gênero e outras situações que a mulher enfrenta, certo? Então, eu colocaria aqui tranquilamente com proposição de verdade. O segundo, o fragmento de textos dados do gráfico aponta para a necessidade de criação de políticas que promovam a igualdade entre os gêneros no que concerne, por exemplo, a tempo médio dedicado ao trabalho e remuneração recebida. Já sabemos que o assunto é este. Sem lermos o texto, sabemos que querem mostrar isso. Então, é uma outra proposição de verdade. Quem não sabe que é necessário que haja criação de políticas públicas efetivas para reduzir essa questão de gênero, da igualdade no mercado de trabalho. Sabemos que Lula, não vou falar Lula, as pessoas costumam chamar assim, né? O novo governo, foi sem querer que eu acabei falando Lula. O governo atual acabou de sancionar a Lei 14.611, que vai regular essa questão da isonomia, da igualdade salarial e os critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Então, acreditamos que a partir desse momento em que a lei, já que ela foi sancionada, ela começar a ser aplicada, a médio e longo prazo, nós podemos ter uma redução dessas dificuldades que as mulheres enfrentam. Mas o tempo de trabalho, o desgaste e o adoecimento, isso aí é constatado na própria sociedade. Não precisa ser mulher para saber disso, não é? Então, eu diria que 1 e 2 são duas proposições de verdade. O item 3, no fragmento de reportagem apresentado, ressalta-se a diferença entre o tempo dedicado por mulheres e homens ao trabalho remunerado. Até aqui já sabemos que é verdade. O que eles colocaram logo depois da vírgula é sem alusão aos afazeres domésticos. Aqui está cobrando efetivamente a leitura do texto, porque isso não é um conhecimento prévio, que eu tenho que deter. Os outros dois, sim, os outros dois itens, mas aqui é recorrer ao texto e verificar se o autor informou que isso realmente acontece. Nós vamos voltar ao texto, conforme propuseram, e verificar se isso foi dito. Disseram assim: as mulheres frequentam mais os bancos escolares que os homens, dividem seu tempo entre o trabalho e os cuidados com a casa, geram renda familiar. Então, eu não vou ler o resto, porque já está dito aqui que dividem seu tempo entre o trabalho e os cuidados com a casa. Literalmente, os afazeres domésticos. Usaram outra palavra, mas é o que foi dito também na questão. Os afazeres domésticos, o cuidado com a casa. Estão no mesmo campo semântico aí, com certeza. Então, podemos considerar que aqui é uma proposição falsa, porque foi dito no texto que, sim, os afazeres domésticos estão presentes. Respondemos a questão com uma certa tranquilidade a partir do momento que definimos que isso aqui é uma proposição falsa. Por isso que nós temos que ler, pensar em proposição verdadeira e falsa, recorremos ao texto rapidinho, confirmamos e respondemos garantidamente o gabarito aí, que vai ser a resposta, né, que 1 e 2 estão corretas, ok? Bom, então vamos agora para a nosso próximo item. Não, voltei aqui, peraí, perdão. Viram que só voltando aqui, viram que não tiveram que observar o gráfico? Vocês, às vezes, para olhar, porque o gráfico exige, como ele tem mais semioses do que o texto verbal, trabalha-se com legenda, com cores, com formatos, com uma série de designs, vamos dizer assim, de imagens, vocês gastam um tempo muito maior do que a leitura do texto verbal. Quando estiverem fazendo textos, questões que envolvam dois gêneros como estes, assim, procurem verificar se a questão pode ser respondida ou fazer a excludência a partir do texto verbal. Porque às vezes a gente consegue excluir um item, uma opção, ou duas ou três, a partir da leitura do texto verbal, que é mais rápido, de processamento mais rápido do que
o texto que nós chamamos de verbovisual, que é o que traz o verbal junto com a imagem, conjugando várias semioses. Fica mais complexo mesmo. Procure, então, ler o verbal mais rápido. Vamos para a questão 5, então. Na questão 5, de novo, observem, a referência vai trazer .gov. Ele tem 99% chance de ser um texto expositivo. Trazer informação que está no site ou está no portal, não importa aí, mas é institucional, é .org, vai trazer algum tema que está em evidência e querem trazer informação para o leitor, certo? Vamos para a questão. Considerando as informações apresentadas no texto, avalie as afirmações a seguir. Usar afirmações. Ficou um jogo aí, meio de voz aí, né? Informações junto com afirmações ou assertivas, asserções, tá bom? Os principais desafios da agricultura familiar estão relacionados à segurança alimentar, à sustentabilidade ambiental e à capacidade produtiva. Quem conhece um pouquinho sobre a agricultura familiar, é um assunto que está em voga, muito em discussão, hortas comunitárias, primeiro começamos com hortas comunitárias, era o assunto em evidência na década de 80, de 90, as escolas os professores fizeram vários projetos, as escolas de ensino fundamental, de ensino médio, orientando os alunos sobre a importância da horta solidária. Então, eles tinham que plantar, às vezes a escola utiliza o que eles plantam para colocar no que eles chamam de merenda escolar, para que os alunos possam perceber a importância de valorizar pequenos espaços e plantar. Então, podem plantar no apartamento, podem plantar numa casa. Hoje, o recurso é plantar nos pequenos espaços, fazer algo que possa trazer benefícios para aquela casa, para aquela família, para aquela sociedade, para aquela comunidade. E aí, com a preocupação, por exemplo, com os assentamentos do sem terra, isso se acirrou cada vez mais. Orientar com técnica a agricultura, como fazer o manuseio certo da terra, como plantar, como cultivar, como colher, passou a ser, então, algo importante de técnica, de conhecimento, não só uma horta solidária, mas como nós chamávamos inicialmente. Então, quem domina um pouquinho sobre isso sabe que é uma proposição de verdade. O item 2, as políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura familiar devem fomentar a inovação, respeitando o tamanho das propriedades, as tecnologias utilizadas, a integração de mercados e as configurações ecológicas. É exatamente o trabalho que foi inserido com a ideia de agricultura familiar, uma questão de construir competências. Se nós temos que construir competências, temos que trazer informações sobre as tecnologias utilizadas, a forma de fazer integração entre os mercados, as configurações ecológicas, mais do que nunca, com os objetivos do milênio aí, tudo que nós fazemos está dentro de uma proposição de sustentabilidade. Não podemos pensar o planeta mais sem proposições de sustentabilidade. Por isso, a importância tão grande dos objetivos lá do milênio, que vocês também devem conhecer, né? A maioria das propriedades agrícolas no mundo tem caráter familiar. Entretanto, o trabalho realizado nessas propriedades é majoritariamente resultante da contratação de mão de obra assalariada. Bom, nós sabemos que aqui é uma proposição de falsidade. Não há uma ideia verdadeira aqui. A maioria das propriedades agrícolas no mundo tem caráter familiar? Claro que não. Né? A proposição não cabe dentro do que nós estamos discutindo nessa questão de agricultura familiar. Essa propriedade que estão falando são propriedades agrícolas de grande porte. Não cabe dentro dessa proposição do que estão colocando aqui. Se vocês lerem o texto, verão que vai trazer a informação necessária sobre a melhoria da sustentabilidade ecológica hoje por meio da agricultura familiar.
Então, considerariam que os itens 1 e 2 estão corretos e o item 3 é uma proposição falsa. Mas se tiverem dúvidas na hora de responder, realmente leiam e consolidam o texto. E verão que, às vezes, o texto não vai trazer a informação tão clara. Às vezes, nem vai trazer esse item explícito no fragmento que se encontra aí. É o exercício muito mais da experiência do leitor, da vivência dele, das leituras que ele detém, para que ele possa saber se isso aqui cabe com proposição falsa ou verdadeira. Talvez seja isso. Bom, aqui, a próxima questão, ela vai abordar a televisão. O assunto já foi dado, já no enunciado da questão. Sobre a televisão, considere a tirinha o texto a seguir. Já sabemos que essa é a temática. Vamos olhar as referências. A primeira não nos diz muita coisa. Coletivando, tal, não diz muita coisa, não. A segunda, sim, já vai nos trazer uma boa informação. Olhem bem, as imagens de TV têm tempo? Fizeram uma pergunta retórica. Vou tomar um pouquinho de água aqui. O que é uma pergunta retórica? Vocês conhecem? Chamamos de pergunta retórica essas perguntas que iniciamos um texto, nós não podemos usar nem no meio, nem no final do texto. Às vezes as pessoas usam, mas usam equivocadamente. Elas se chamam retóricas porque a intenção era abrir o texto, ou um título, ou uma tese, fazendo a pergunta de modo que o leitor crie expectativa, querendo saber o que nós vamos falar sobre isso, sobre esse determinado assunto. Ela não teria propósito de vir no final do texto, jamais, nem muito menos no meio do texto. Ela tem que vir encabeçando as ideias para que o leitor seja motivado a ler o texto e querer saber o que é que a pessoa quer dizer. E também é uma estratégia de fazer a pergunta, mas não é o leitor que vai responder a ela, é o próprio produtor que vai dar a resposta. Então, o desenvolvimento terá essa responsabilidade de trazer a resposta para que o leitor saiba o que é o assunto que está sendo discutido, ok? Então, aqui, vejam que o título traz uma outra informação. Ele foi tirado de uma outra obra, que é A Rede Imaginária, Televisão e Democracia. O título, Rede Imaginária, que está em negrito, traz um subtítulo que é Televisão e Democracia. Lembrem-se de que nós colocamos em norma de ABNT, o título é em negrito, porque ele é amplo, né? Então, ele tem que trazer ideia central. E o que vem depois dos dois pontos não pode ficar em negrito, porque ele é o subtítulo. Mas ele é talvez o mais importante aqui na leitura do que o que nós fazemos na norma da BNT de destacar em negrito o título e não o subtítulo. Por que ele é mais importante? Porque ele vai delimitar o que se vai dizer dentro de rede imaginária. É como se fosse, vamos dizer assim, um grau, né? Um grau maior de informação mais ampla, a rede imaginária, e um grau mais abaixo que restringe, que delimita, que especifica, que orienta para dizer que vai discutir televisão e democracia. É este o ponto que vai ser abordado aqui. Então, vocês têm que pensar o que eu sei sobre televisão e democracia. Pode ser que não lhes venham à mente algo mais assim tão contemporâneo, porque no momento não se tem discutido tanto sobre televisão, tem se discutido sobre as mídias sociais e as influências do comportamento delas na educação, na sociedade de um modo geral. Tanto é que em alguns países está se promovendo uma mudança significativa no uso das novas tecnologias e uma retomada à leitura dentro de sala de aula, o livro físico e não o livro digital, como se conclamou aí antes da pandemia, depois da pandemia, essa preocupação com metodologias ativas, muitas tecnologias nas escolas, e há um processo de preocupação em vários lugares, porque estão percebendo
que a educação está sofrendo um processo de não avanço, vamos dizer assim, como se esperava por usarem as tecnologias. Então, a inteligência é usar as duas ferramentas, mas não abrir mão de uma para utilizar outra. E hoje a importância da leitura está sendo retomada. É importante vocês lerem sobre isso, são temas que vêm para a prova. Inclusive, está circulando na internet uma carta que foi escrita por vários professores do Brasil, a pedido de um órgão que é Abralink, Associação Brasileira de Literatura Comparada, uma carta muito bonita, está na internet, conclamando ao ensino da leitura nas escolas, a retomada da literatura, o uso do livro mesmo, físico, para os jovens lerem, trabalharem, essa retomada principalmente da literatura, porque se acredita que é por meio dela que nós sensibilizamos as pessoas. A arte é o campo maior da sensibilização. E se nós abrirmos mão de trabalhar isso com diversas inteligências na escola, a inteligência linguística, matemática, espacial, intrapessoal, interpessoal, sinestésica, com teatro, a peça de teatro, cinema, etc. Então, nós não vamos formar esses jovens preparados para a complexidade do mundo, como propõe Edgar Morin. Educar para a complexidade. Por isso que vem tantos temas diferentes nas provas para vocês pensarem. Mas vamos considerar que esta referência é da década de 90. Em 90 se discutiu muito, 80 e 90. Eu acho que foram 2 décadas em que houve assim uma discussão acirrada sobre a televisão e o comportamento nosso em relação a ela, a televisão e o cinema. Houve até um livro que foi escrito e muito debatido, porque ele causou um grande impacto devido à negatividade acentuada, um caráter tão nefasto que ele apontou sobre a influência da televisão sobre nós, que ele foi muito debatido. Chama-se Simulacros e Simulações, de Jean Baudrillard. Não vou estender muito a questão, quem tiver curiosidade aí, procure se informar. Ele criou o termo hiperrealidade, pela primeira vez chegou até nós, para falar dessa complexidade de relação entre o mundo virtual, vamos dizer assim, e o mundo material, físico, em que nós habitamos. Essa noção de pertença. Ele cita uma família americana que foi a primeira situação de uso de uma família ficar exposta 24 horas por meio da tela e as pessoas poderem verificar na vida íntima dessa família o que acontecia durante 24 horas. Foi um programa que gerou o Big Brother, né, como vocês conhecem hoje. Ele faz uma crítica contundente a vários fatos, mas este fato da televisão americana, ele dá um destaque maior a ele. Então, ele critica a televisão, o cinema, e como que a tela produzia um efeito para o telespectador, a ponto de ele viver numa situação de hiperrealidade. Há 2 filmes a que vocês podem assistir que retratam a teoria de Jean Baudrillard. O que eu acho melhor é A Cidade dos Anjos e Show de Truman. Eu acho que Show de Truman é mais clara a ideia da teoria de Jean Baudrillard. E o outro, Cidade dos Anjos, a abordagem é mais metafórica. Então, quem quiser uma abordagem mais direta, assista a Show de Truman. É muito clara a teoria de Jean Baudrillard criticando a televisão. Então, aqui a crítica vai ser televisão e democracia. Sem ler os textos, a partir dessa minha exposição, vamos pensar aqui a questão. O item pede que vocês observem a recepção, o tempo de recepção típico da televisão como veículo de comunicação. O que ele estimula? Então, é a relação entre produtor e o público-alvo, receptor, no caso aí, o telespectador. Querem avaliar a recepção. Então, palavras, comecem a ler as primeiras palavras de cada item. Contemplação,
fragmentação, especialização do conhecimento, atenção concentrada do telespectador, reflexão crítica do telespectador. São marcadores linguísticos importantes, modalizadores, por isso é que eles iniciam cada opção aí, cada estrutura de letra. Às vezes nós montamos a questão exatamente para o candidato observar as palavras que iniciam a trajetória do enunciado, que trazem essa trajetória, que encabeçam, vamos dizer assim. Então, a palavra contemplação das imagens, e eu leio o resto, das imagens animadas como meio de reflexão, está propondo a televisão como meio de reflexão. As críticas todas da década de 90 e de 80 vão dizer que a televisão não era instrumento de reflexão. Então, a letra E também vai falar um pouco sobre isso, reflexão crítica do telespectador. Duas opções apontam, chamam a atenção sobre a ideia da reflexão crítica do telespectador. As duas estão trabalhando num campo que é proposição de falsidade, porque a televisão não é abordada como um meio de reflexão acerca do estado de coisas, de modo geral, sobre a realidade contemporânea. Ela não é avaliada como um convite a essa reflexão, essa contemplação das imagens como reflexão. A fragmentação e o excesso de informação é o que é abordado, apontado criticamente por aquelas pessoas que entendem sobre televisão, sobre esse meio de comunicação e se posicionam em relação a ele. Essa é a ideia que vigorou nas décadas de 80 e 90. Eu acredito que até hoje, se virem esses comentários, verão a crítica acirrada sobre isso, porque eles consideram, aqui o texto vai dizer, que evidenciam a opacidade do mundo contemporâneo, cada vez mais impregnado de imagens e informações superficiais. A televisão é um mundo de imagem o tempo todo e muita informação superficial, porque ela não tem a intenção de fazer essa troca de conversa com este telespectador, vamos dizer assim. Ela está ali para postar, vamos dizer a palavra postar, colocar a informação, e não para que ela gere a reflexão diante do público, ela é unilateral. O programa é unilateral, a tentativa até já houve de a televisão fazer aqueles programas em que as pessoas participam, dando opinião, como que vai ser, ou como que vai terminar um filme ou uma telenovela. Depois eles pararam de fazer isso. Eles tentaram fazer esse processo de intermediar a comunicação de reflexão entre o telespectador e o programa em si, mas não sei por que a coisa não seguiu adiante. Então, o posicionamento sobre isso é que ela não traz realmente essa reflexão crítica. Ela é fragmentada e o excesso de informação dificulta também, porque não são informações que aprofundam, são superficiais. O gabarito vai ser este, porque especialização do conhecimento também não seria. O item, talvez, que vocês teriam dúvidas sobre ele, seria o da letra D, porque aparentemente ele nos parece interessante a priori. Atenção concentrada do telespectador em determinado assunto, isso pode ocorrer, lógico, uma vez que os recursos expressivos próprios do meio garantem a motivação necessária. Não. É isso aí que realmente não é o X da questão. Claro que o telespectador pode se concentrar num assunto, ou então ele ficar com o controle à frente, trocando toda hora, incomodando todos que estiverem junto com ele, porque ele sai de um programa para outro e usa o controle o tempo todo, e pode se postar concentrado ali, olhando um único programa. Mas o que não procede é dizer que garante aí, né, os recursos expressivos próprios do meio, eles vão garantir a motivação necessária. Até mesmo que eu não poderia colocar uma proposição dessa como verdade que vai conseguir garantir a motivação do telespectador em tudo que ela propõe. Isso é muito complexo. Isso é uma situação que não cabe
dizer que a televisão faria, não é? Então, quem não conhece as discussões, é bom que leia um pouquinho sobre isso para responder melhor esses temas que estão em debate o tempo todo nas provas. Eu não vou fazer a questão 7, eu vou parar aqui e fazer o outro slide com as outras 6 questões, senão ele vai ficar muito grande e incômodo para vocês até participarem com mais acuidade, com mais atenção, observando as questões, tá bom? Eu vou parar o compartilhamento e nós vamos, então, eu acho que fica melhor não fazer as 7, fazer 6 e mais 6, fica melhor sim. Acredito que seja mais interessante. Vamos, então, fechar esse primeiro bloco com essas ideias que vocês tiveram, concluindo. Olhar a referência é importante, a data, o autor e todos os aspectos que nós avaliamos aqui, tá bom? Eu deixo, então, um recadinho para quem não tiver tempo de assistir a outra, às vezes com esta parte já consegue compreender o mecanismo, também pode ser uma boa escolha. Eu vou fazer as 12 questões porque eu acho importante que vocês tenham acesso a uma diversidade maior de maneiras de resolver de acordo com os gêneros textuais. Um beijo grande e até breve, tá bom? Boa noite para vocês.